Bem-vindo ao Papo Comex. Hoje trataremos do conceito do Estado por instrução normativa. Pode o Estado legislar por atos infralegais, contrariando o processo legislativo formal? Acompanhe o nosso vídeo e tire suas próprias conclusões. Então já curte, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Olá, hoje a gente vai mergulhar num caso bem interessante que aconteceu no Brasil. Sabe quando uma mudança de regra que parece super pequena acaba gerando um debate jurídico enorme? Pois é, parece só um detalhe técnico, mas no fundo revela muito sobre quem realmente tem o poder de criar as leis por aqui. Então, a questão principal é essa, bem direta ao ponto. Será que um ato administrativo lá de uma agência do governo pode simplesmente anular um decreto assinado pelo presidente? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta revela o segredo para manter todo o sistema de leis funcionando de um jeito estável e principalmente previsível. E aqui está o conflito, bem na nossa cara. De um lado, a gente tem um decreto presidencial, que é uma norma de alto escalão, dizendo com todas as letras: representantes aduaneiros são pessoas físicas. Ponto. Mas aí do outro lado vem um ato administrativo, uma norma de nível inferior, e diz: agora empresas também podem ser. Ué, como assim? Para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça, não adianta só ficar olhando para essas duas regras isoladas. A gente precisa dar um passo para trás e entender qual é o princípio, a regra do jogo que organiza todo o nosso sistema jurídico. E esse princípio fundamental é o que chamamos de hierarquia das normas. Uma boa forma de visualizar isso é pensar numa pirâmide, sabe? Cada andar dessa pirâmide precisa respeitar o andar de cima, senão a estrutura toda corre o risco de desmoronar. Explicando de um jeito mais formal, esse é o conceito. A ideia veio de um jurista chamado Hans Kelsen, que imaginou o direito como essa estrutura de degraus. E o interessante é que a validade de uma norma não vem exatamente do que ela diz, mas do fato de ela ter sido criada seguindo o que manda uma norma superior a ela. E aqui no Brasil, essa pirâmide é super bem definida. Lá no topo, intocável, está a nossa Constituição. Logo abaixo vem as leis feitas pelo Congresso. Depois, os decretos do presidente que existem para fazer essas leis funcionarem. E lá na base da pirâmide, bem na base mesmo, estão os atos administrativos, como as instruções normativas, que só servem para detalhar procedimentos do dia a dia. E olha, essa frase aqui resume tudo. A função de uma norma que está lá embaixo na pirâmide não é inventar moda, não é criar regra nova, nem mudar o que já foi decidido mais em cima. A única função dela, a única mesmo, é explicar como a regra superior vai ser aplicada na prática. Ok, agora que a gente entendeu a teoria da pirâmide, vamos voltar para o nosso caso prático. É aqui que a teoria encontra a realidade, o mundo real do comércio exterior. E aqui a gente vê a batida de frente. O decreto, que é a regra superior, deixou claro, a representação é por indivíduos, por pessoas físicas. Mas aí, a instrução normativa, a regra inferior, veio depois e, sem cerimônia, mudou a regra do jogo, incluindo empresas na parada. Vamos pensar nos papéis de cada um. O decreto presidencial existe para uma coisa: garantir que a lei aprovada pelo Congresso seja cumprida direitinho, fielmente. Já a instrução da agência, o trabalho dela é dizer, por exemplo, qual formulário tem que preencher ou em qual sistema se deve registrar uma informação. São funções completamente diferentes. E essa é a pergunta que vale R$ 1.000.000. Quando a Receita Federal permitiu que empresas atuassem como representantes, ela estava só ajustando um procedimento ou estava, na prática, legislando, criando uma categoria de ator que a regra lá de cima, o decreto, não previa? E é exatamente aqui que a gente entende por que esse assunto é tão importante. O problema não é só do setor aduaneiro, de jeito nenhum. Ele fala sobre um risco à segurança jurídica de todo mundo e ao próprio equilíbrio de poderes no país. Os especialistas têm até um nome para isso: o Estado por instrução normativa. É o que acontece quando decisões que deveriam passar por todo um debate público no Congresso acabam sendo tomadas nos bastidores de órgãos técnicos por meio de atos que, na teoria, deveriam ser só operacionais. E as consequências disso são bem graves. Pensa só, as decisões ficam menos transparentes, o sistema fica mais vulnerável à pressão de grupos de interesse específicos e para as empresas e profissionais vira uma bagunça. Ninguém sabe mais qual regra está valendo. No fim das contas, a confiança na lei vai por água abaixo. A pirâmide de poder fica totalmente de ponta cabeça.
Certo, então, se o sistema foi feito para evitar isso, como é que ele corrige o problema quando uma regra inferior resolve desafiar uma superior? Qual é o critério de desempate? A solução vem de um princípio super antigo do direito que vem lá do latim lex superior derogat inferiore. É um jeito chique de dizer uma coisa bem simples. A norma superior sempre vence. É a regra de ouro da hierarquia jurídica. Portanto, a resolução aqui é bem clara. A parte da instrução normativa que inventou moda, que contradizia o decreto, essa parte é considerada ilegal, inválida. O decreto, por estar mais alto na pirâmide, tem sua autoridade confirmada. A hierarquia tem que ser e é respeitada. No final das contas, este caso não é só sobre comércio exterior. É sobre como um país é governado. E ele deixa uma reflexão importante no ar. Se a gente permite que a base da pirâmide comece a ditar as regras para o topo, onde é que fica a previsibilidade, a democracia e a segurança jurídica que deveriam sustentar o sistema todo? Gostou do nosso conteúdo? Então se inscreva para ter acesso aos nossos próximos assuntos.